Oi, gente, bom dia aí. Então, hoje vai ver os métodos de solução das equações de segundo grau completas, ok? Então, a gente vai ver o método do trinômio quadrado perfeito. Você já viu trinômios, né? E o método, quando não for o trinômio quadrado perfeito, a gente vai aprender como tornar a equação um trinômio quadrado perfeito pelo método de completar o quadrado e assim resolver a equação. E por último, a gente vai ver a solução pela forma de Bhaskara, ok? Então, estuda bem esses métodos e faça exercícios aí, ok? Um abraço aí. Vamos ver então, a partir da página 129, alguns métodos de solução de equações completas de segundo grau. Um desses métodos é o método da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, esse aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Porque esse aqui é o quadrado do primeiro, né? Esse é o quadrado do segundo. E esse é duas vezes o primeiro, que é x, né? Vezes o segundo, que é 3. Né? 2 vezes x vezes 3, 6x. Então, ele é o quadrado do primeiro, que é x, mais o segundo, que é 3, né? Isso aqui é igual a x mais 3 elevado ao quadrado, que é igual a zero. Mas, se x mais 3 ao quadrado é zero, x mais 3 tem que ser zero, né? Porque zero elevado ao quadrado que é zero. Então, quanto é que vale x? Resolvendo a equação, oposto mais 3, menos 3 no segundo membro. Então, a solução dessa equação é menos 3. Tá? A gente vai ver que isso aqui é uma solução dupla, né? Porque a equação de segundo grau tem duas soluções. Tá? Então, como fosse menos 3, né? E menos 3, duas vezes, porque é x mais 3 vezes x mais 3. Esse aqui também é um trinômio do quadrado perfeito, né? O primeiro é x, né? E o segundo é 9. E 2 vezes x vezes 9 dá 18x. Só que é um quadrado da diferença, né? De x menos 9, quadrado de x menos 9, que é igual a zero. Então, se o quadrado de x menos 9 é zero, x menos 9 tem que ser zero. Então, x tem que ser quanto? X é igual ao oposto menos 9, no segundo membro, mais 9. Então, solução 9. Letra C. Novamente, a gente tem um trinômio do quadrado perfeito. Aqui é o quadrado primeiro, então o primeiro é x. Aqui é o quadrado segundo, então o segundo é 3. E aqui é duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 3, 6x. Então, o quadrado de x mais 3. Novamente, então, se o quadrado de x mais 3 é zero, x mais 3 é zero. Então, x é igual a oposto mais 3, menos 3. Então, solução x igual a menos 3. Ok? Então, por esse método, tá? Vocês vão ter exercício na página 129. Então, se você resolver uma equação e perceber que ela não é um trinômio quadrado perfeito, você pode fazer ela se tornar um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem, né, que quadrado primeiro, né? Então, o primeiro é x. Aqui seria, isso aqui não é quadrado, né? Não é quadrado, mas aqui você tem que o segundo, como é duas vezes, né? O primeiro que é x vezes o segundo tem que ser 3, né? Que é 2 vezes x vezes 3, que é 6x. Então, a gente tem o segundo, né? Sendo 3, o quadrado do segundo é 9, né? Então, esse método chama o quê? Você vai completar, então, para ficar quadrado. Então, você tem x ao quadrado mais 6x mais 8. Mas como isso aqui é 9, né? Para que seja um quadrado perfeito, você acrescenta 1 aqui. Só que, como você acrescentou 1 no primeiro membro, você tem que acrescentar 1 no segundo, porque isso aqui é uma igualdade,
para manter a igualdade, né, que você fizer no primeiro membro, tem que fazer no segundo. Então ficou um quadrado perfeito agora, que aqui dá 9, né? E aqui ficou 1 então. Então, o primeiro, né, é x, porque o quadrado é x ao quadrado. O segundo é 3, porque o quadrado de 3 que é 9. Aqui é mais, então é o quadrado da soma, né? X mais 3, então, que é igual a 1. Então, você vai fazer o quê? Como aqui está o quadrado, né? Então, x mais 3 ao quadrado tem que dar 1. Então, x mais 3 é igual... Então, aqui não que levar ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 1, né? Então, você vai tirar a raiz quadrada. Só que a raiz quadrada você tem a positiva e a negativa, né? Então, vai ficar x mais 3. Então, 1 raiz quadrada de 1, né? E menos 1 também, né? Porque menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, o que acontece aqui? Você vai fazer x é igual... Fazer a primeira conta com mais 1. Como aqui é mais 3, né? O oposto é menos 3 no segundo membro. Então, vai ficar... Um valor vai ser 1 menos 3, menos 2. Depois você vai fazer a conta de novo com x mais 3 igual a menos 1. Então, fica x igual a menos 1. Aqui é mais 3, o oposto é menos 3. Menos 1, menos 3, menos 4. Então, a solução, chamada de x2. Então, as soluções são menos 2 e menos 4. Vou fazer outro exemplo para esclarecer melhor. Então, quadrado primeiro, x ao quadrado. Então, o primeiro é x, né? Você tem, então, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tem que dar o quê? 12x. Então, o segundo, quanto que é? 6. 2 vezes x vezes 6, que é 12x. Só que você... Se o segundo é 6, né? O quadrado do segundo é 36. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 12x menos 13. Mas como o segundo é 6, né? Para dar 36 aqui, você tem que somar, então, 49, né? 49 menos 3 dá 36. Então, do outro lado, você vai somar também 49. Então, ficou x ao quadrado mais 12x mais 36, que é igual a 49. Bom, agora um trinômio quadrado perfeito, né? É o quadrado de x mais 6 ao quadrado. Então, x mais 6 é igual a raiz quadrada de 49. Então, x mais 6 é igual... Então, você tem o mais 7, né? E o menos 7. Então, resolver primeiro a equação por mais 7. Então, x mais 6 é igual a mais 7. Então, x é igual a mais 7, o oposto mais 6, menos 6. Então, x1, 7 menos 6, 1. Depois, resolver essa equação para menos 7. X mais 6 igual a menos 7. Então, x igual a menos 7. Oposto mais 6, menos 6. X igual a menos 6, menos 7, menos 13. Esse vai ser o x2, segunda raiz. Então, solução, x igual a 1 e x igual a menos 13. Mais um exemplo, então.
Então, x ao quadrado, então, o primeiro é x, né? Bem, aqui o segundo você tem, então, o do meio, né? O do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como tem que dar o de x, então o segundo é 4. Certo? Então, o quadrado de 4 é 16. Então, aqui tem que dar 16. Tem que ser x ao quadrado menos 8x mais 16. Mas como você tem 40, para dar 16 eu tenho que tirar 24. E se eu tirei 24 desse lado, eu tenho que tirar 24 do outro lado. Então vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16, que é igual a menos 24. E agora virou um trinômio quadrado perfeito, né? Que o primeiro é x e o segundo é 4. Então, quadrado de x mais 4, né? Desculpa, x menos 4, que é negativo, é que dá esse trinômio, que é igual a... Então, x menos 4 elevado ao quadrado, né? Tem que dar isso daqui. Então, x menos 4 tem que ser raiz quadrada de menos 24. Só que dá um problema aqui, porque não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então, nesse caso aqui, não existe, né? Não existe solução. Ok? Bem, então agora você tem exercício sobre esse método, né, de completar o quadrado na página 131. Agora o último método aqui, que é a fórmula de Bhaskara, na página 132. Antes de falar da fórmula de Bhaskara, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, a gente viu na primeira equação completa, né? Do tipo ax elevado ao quadrado mais c igual a zero, a gente resolve como, né? O mais c some do primeiro membro, o oposto menos c do outro lado, né? Fica ax ao quadrado igual a menos c. Depois o a está multiplicando, né? No primeiro membro, passa dividindo no outro. Fica x ao quadrado, elevado ao quadrado igual a menos c sobre a. E por último, você tira a raiz quadrada de menos c sobre a, uma positiva e uma negativa. Note que aqui, né, eu podia pegar o valor de C e A, né, na fórmula, jogar aqui na raiz, né, e tirar o valor das raízes, certo? Mas a gente prefere, né, fazer todos os desenvolvimentos, né, que é o correto. É mais fácil de entender. Mesma coisa aqui no segundo tipo, né? Quando você não tem o termo C, né? Fica ax elevado ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse segundo tipo, a gente coloca o x em evidência, né? Então, x em evidência, dividindo ax ao quadrado por x dá x, mais bx dividido por x dá b. Então, a gente sabe que, né, uma solução sempre é x igual a zero, a outra é quando isso daqui é igual a zero, né? Então, ax mais b é igual a zero, ax é igual, aqui é mais b, né? Some, o oposto é menos b do outro lado, e por último, x é igual a menos b, o a está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, é claro que eu poderia também, né, ir na equação, pegar o valor de b e a, jogar aqui direto e fazer. Mas, novamente, né, a gente não decora essa forma, a gente prefere fazer isso daqui. Tá, isso é para mostrar o seguinte, aqui a gente sempre é fácil de desenvolver. Na fonte básica, eu vou desenvolver para vocês uma vez só, para vocês saberem como é que chega na fórmula. Mas você vai preferir sempre usar direto a fórmula, tá ok? Então vamos lá, vamos chegar na fórmula de Bhaskara. Então aqui você tem a fórmula da equação completa, né? Ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então a gente vai dividir a equação por a. Então fica ax ao quadrado dividido por a, fica só x ao quadrado. Bx dividido por a fica bx sobre a. E c dividido por a fica c sobre a, e 0 dividido por a dá zero. Vai repetir agora x ao quadrado mais bx sobre a igual. Aqui você tem mais c sobre a, o oposto, segundo membro, então, menos c sobre a. Agora eu quero transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito. Então você tem x ao quadrado mais bx sobre a. Bem, o primeiro é x, né?
duas vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar o quê? Tem que dar bx sobre a. Então, o segundo, o que é? É b sobre 2a, né? Porque 2x vezes b dividido por a, corto 2, fica bx sobre a, igual aqui. Bem, então o segundo é esse aqui, ó, b sobre 2a. O quadrado de b sobre 2a é b sobre 2a ao quadrado. Então, eu acrescentei ali, né, no primeiro membro, o quadrado do segundo. Como eu acrescentei, né, no primeiro membro, eu tenho que acrescentar também no segundo. B sobre 2a ao quadrado. Então, isso aqui, né, virou o quê? Um quadrado perfeito, né? Um trinômio quadrado perfeito. Em que o primeiro é x e o segundo é b sobre 2a. Então, o quadrado de x mais b sobre 2a é isso daqui, né? O outro lado ficou menos c sobre a. E levando o segundo ao quadrado é b elevado ao quadrado, 2a elevado ao quadrado dá 4a elevado ao quadrado. Então, vou repetir aqui, ó, o primeiro para desenvolver o segundo. Então, fica x mais b sobre 2a elevado ao quadrado é igual. Bem, vou tirar o MC entre a e 4a ao quadrado, que é 4a ao quadrado. Quatro a ao quadrado dividido por a dá 4a. Tem 4a vezes menos c, menos 4ac. Depois, 4a ao quadrado dividido por 4 ao quadrado dá 1. 1 vezes b ao quadrado mais b ao quadrado. Então, ficou x mais b sobre 2a ao quadrado. Só vou trocar a ordem ali, tá? B ao quadrado primeiro, depois menos 4ac. Embaixo, 4a ao quadrado. Agora eu vou tirar esse quadrado aqui e transformar na raiz quadrada. Então fica x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz quadrada. Essa ao quadrado fica uma raiz do outro lado. De b ao quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado. Então fica x mais b sobre 2a é igual, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. E embaixo eu tiro a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 2a. Né? 2a vezes 2a, que é 4a ao quadrado. Pronto, então vai ficar x igual. Aqui você tem mais b sobre 2a, o segundo é menos b sobre 2a. Né? Então, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara, né? Essa fórmula que a gente grava, né? Quando ela é completa, a gente quer resolver com a equação de Bhaskara. Então, a gente usa essa equação aqui. Ok? Então, lá, na página 133 está a fórmula de Bhaskara, né? Então, a fórmula de Bhaskara é essa. A gente guarda, né? X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b elevado ao quadrado, menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Agora, a gente chama essa parte aqui, o radicando né, das raízes, o b ao quadrado menos 4ac, de delta, tá? Isso aqui quer dizer delta. Então, a gente começa calculando delta. Delta igual a... Primeiro tem que saber que A, B e C. Então, esse exemplo aqui, né? Quem é A? A que multiplica o x ao quadrado. Quando não tem, é 1, né? B que multiplica o x, que é 4. E C é o termo independente, 1 sozinho, 3.
Então, vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? 4, né? Então fica 4, repete o 2, menos 4, repete, vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Agora calculo o delta, então. Então vai ficar delta igual 4 elevado ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, 4. Bem, então, eu tenho o delta, né? Então, vou usar a fonte básica igual. X é igual. Então, a fonte básica começa com o sinal de menos. Tá? Menos. Aí vem o b, que no caso aqui é 4. Aí vem mais ou menos, raiz quadrada do b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, que a gente já calculou aqui, que é 4. Tudo isso sobre 2 vezes o a vale 1. Então, 2 vezes 1. Resolvendo, fica x é igual a menos 4, repete mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Sobre, embaixo, 2 vezes 1, 2. Aqui a gente vai separar as raízes, né? Porque tem dois sinais, são duas raízes. Então, uma você vai chamar de x1. Repete menos 4 e faz com o sinal positivo. Então, mais 2 dividido por 1. Vai ficar menos 4 mais 2, menos 2, sobre 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. A segunda você vai fazer utilizando o sinal de menos. Fica menos 4, menos 2, sobre 2. Menos 4, menos 2, menos 6. Sobre 2. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Pronto, então as soluções da equação são menos 1 e menos 3. Então, só, no exemplo anterior, tá, o delta deu 4, lembra? E a escala de 4 é mais ou menos 2. O 4 é maior que zero. Toda vez que o delta for maior que zero, né, vai ter duas raízes, o positivo e o negativo. Então, vai ter duas respostas distintas, ok? Então, a gente sempre fala, quando o delta é maior que zero, tem duas soluções. Então, vamos ver outro caso aqui. Essa equação igual x elevado ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Então, identificando A, B e C. A, não tem nada aqui, é 1. O B, quem está com x é o 8. E o C, o número sozinho, 16. Calculando delta. Delta é B elevado ao quadrado menos 4ac. Quem é B? 8. Então, repetindo a fórmula do delta, 8. Repete o 2. Repete menos 4. Chegou no A, troca o A pelo valor dele, que é 1. Chegou no C, troca pelo valor 16. Então, delta é igual a 8 elevado ao quadrado, 64. Menos. Multiplica. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, ficou 64 menos 64. Então, é zero. Agora, a forma de básica, né? X é igual... Então, lembra, começa sempre com menos. Menos o B, que vale 8, mais ou menos 7 quadrado do delta, né, que é o B ao quadrado, menos 4ac, que deu 0. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, ficou x é igual a menos 8, mais ou menos. A escolha de 0 é 0, né? Embaixo, 2 vezes 1, 2. Bem, vamos separar as raízes, né? Então, primeira raiz, x1, menos 8, somando com 0, dividindo por 2. Menos 8 mais 0 é menos 8. Dividido por 2, menos 4. x2, tirando 0 agora, menos 8, menos 0. Sobre 2. Menos 8 menos 0, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, o que a gente observa aqui, né? Como o delta deu 0, né? Você tem duas raízes iguais, tá?
Então, isso sempre ocorre quando você tem delta igual a zero. Então, você tem, né, solução repetida, né? Menos 4, menos 4. Então, mais um exemplo da forma de Bhaskara. Essa equação 2x elevado ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos identificar, então, os coeficientes A, B e C, né? A é o coeficiente que multiplica x elevado ao quadrado, que é 2. B é o coeficiente que multiplica x, que é menos 4. E C é o termo dependente, 3. Primeiro, calculo delta. Delta é B elevado ao quadrado menos 4 é C. Quem é B? Menos 4. Quando o número é negativo, a gente sempre coloca entre parênteses, por causa da conta. Então, menos 4, entre parênteses, elevado ao quadrado, repete o menos 4, chegou no A, troca o A pelo valor dele, que é 2, vezes C, troca pelo valor dele, que é 3. Resolvemos. Menos 4 entre parênteses ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 4 é 16. Repete o menos, 4 vezes 2 vezes 3, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Agora, 16 menos 24 dá menos 8. Como a gente vai ter que tirar raiz quadrada de delta, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Né? Raiz quadrada de menos 8, né? Não existe. Certo? Então, nesse caso, não existe solução. Tá? A solução, a gente fala que é vazia. Então, toda vez, né, que o delta é negativo, a gente sabe que a equação não tem solução, que não vai ter como tirar a raiz quadrada, ok? Então, tá aí. Então, tem exercício sobre a forma de Bhaskara na página 133. Então, faça exercícios aí e na próxima a gente corrige aí. Então, bons estudos aí, tá? Tchau.